Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo de 2026. Desejo a todo mundo aqui um excelente começo de ano, tá? E a notícia que a gente tem aqui são duas muito importantes. Uma da permanência do Memphis no Corinthians e a vinda do Marcelo Paes. O Marcelo Paes, ele era o CEO do Fortaleza, é um cara muito respeitado, com muita experiência. Vamos ver o que ele vai fazer dentro do Corinthians. Ele veio para ficar no lugar do Fabinho Soldado, tá bom? E eu fiz aqui alguns cortes com o pessoal do Sport TV. E vocês vão acompanhar exatamente o que está acontecendo. Então, bora pro vídeo. No mercado, o Corinthians, né, tá tentando resolver algumas das pendências que já tem nessa temporada para pensar em reforços para a próxima. Vamos colocar o Vitor Chicaroli no papo com a gente, direto da redação de São Paulo. Vitor, bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite para você. Primeiro, o Corinthians precisa resolver a situação contratual do Memphis, né, ou entender qual é o cenário dele para a próxima temporada, porque, a princípio, o contrato dele é só até a Copa do Mundo, é isso? É isso, Camila. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, né? O Memphis ele tem contrato até o dia 20 de junho de 2026, ou seja, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial, mas a tendência é que antes da Copa do Mundo ele não deixe o Corinthians. Isso porque o Memphis está completamente adaptado ao clube e ao Brasil, e ele entende também que uma troca nesse momento, antes da Copa do Mundo, apesar dele estar estabelecido na seleção holandesa, pode de repente tirar essa vaga ou colocar em risco essa vaga dele na próxima edição da Copa, né? Então ele não pensa numa mudança antes do fim do seu contrato. Depois é muito difícil dizer o que deve acontecer com o Memphis Depay, né? Depois da Copa do Mundo, porque para permanecer no Corinthians ele cobra melhorias. Tanto que depois da Copa do Brasil, no gramado do Maracanã mesmo, ele já deu indiretas ali no vestiário do Maracanã. Após a conquista, ele falou sobre a parte política do clube também, o quanto esse lado atrapalha o dia a dia do Corinthians no CT Joaquim Grava. Então, para permanecer pós-Copa do Mundo, ele exige mudanças políticas, mas a tendência é que ele não deixe o Corinthians antes da Copa. E, paralelo a tudo isso, o Memphis está muito adaptado ao Brasil. Tanto que a gente está vendo nas últimas entrevistas ele já arriscando um pouco o português, né? Ele começa a falar português, dá uma enrolada, vai para o inglês, que se sente mais confortável, mas ele está aprimorando cada vez mais a língua portuguesa, fazendo aulas. Ele está passando esse fim de ano em Itacaré, na Bahia, e não é por acaso, ele não quis deixar o Brasil nessa reta final de ano, né? O Corinthians se reapresenta ao CT já no dia 3, então ele já quis ficar por aqui mesmo para intensificar raízes aí com o povo brasileiro. Então, assim, ele está realmente muito identificado, mas para permanecer no Corinthians, no Brasil, ele exige mudanças políticas no clube. Eu também confesso que prefiro Itacaré, o frio. Porque tá lá na Holanda, né? Acho, também, né? Não, acho uma escolha ruim ter ficado em Itacaré, né? Que foi fácil querer se adaptar à cultura brasileira num país bonito como o nosso, né? E não escolheu qualquer lugar, não. Escolheu um dos lugares mais bonitos do Brasil. Se ele gostar de pegar onda lá, então é um lugar perfeito ainda. Então, altas lá. Mal não tá o Memphis. Agora, observando essa situação, né, contratual do jogador do Corinthians, é complicado, Jéssica, porque eu fico imaginando, o Vitor falou, né, o Memphis ali ao final da temporada, campeão da Copa do Brasil, deu as respostas dele, os recados dele para quem tinha que dar. Mas é meio, não sei se é uma situação delicada, talvez, porque o clube também não pode ficar muito na mão do jogador, né? Tipo assim, o Memphis vai ficar... claro que ele tem as exigências dele a fazer, o clube também, mas me dá uma sensação de que pode ficar essa coisa meio... não, para eu não assinar pré-contrato, tem que fazer isso aqui. E o clube, de certa forma, ficar na mão do jogador, né? Foi o contrato que o Corinthians desenhou e aceitou com o Memphis, né? Então, assim, o clube se colocou nessa situação. Bastante complicada, uma situação complicada, porque o Memphis é um excelente jogador que define uma Copa do Brasil e dá um título do tamanho de uma Copa do Brasil, que rende cifras de quase 100 milhões de reais, para um clube como o Corinthians, que estava precisando de grana também, né? Na bagunça que está o Corinthians, que precisa se organizar em vários outros setores antes da gente pensar só na engenharia de uma folha salarial, né? Tem muita coisa a ser ajustada antes disso. Só que o Corinthians se coloca nessas situações complicadas em que ele mesmo vira refém de um contrato que ele fez com um grande jogador. Então seria muito bom contar com o Memphis mais um ano. Sim, seria espetacular contar com ele mais um ano, mas os valores chegam naquilo que é dentro da realidade do Corinthians nesse momento? São quase 3 milhões por mês, fora os bônus, e ele deu gols um título, e partidas. Né? Exato, é muita grana. E ele deu o título para o Corinthians, então ele está muito bem. Ele está com moral, ele tá nas graças da torcida, então já é difícil você negociar com um atleta quando ele está assim, quando ele está por cima na situação.
Vamos ver o que o Corinthians vai fazer, assim, sabe? Acho que o Corinthians, ele conseguiu, na Copa do Brasil, principalmente na reta, a partir do jogo contra o Palmeiras, na verdade, vamos colocar ali, a partir das oitavas ali, jogar muito bem, o time com muita disciplina tática, o time com uma perspectiva, conseguindo manter esse nível de foco e concentração em todos os jogos da Copa do Brasil, coisa que não conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro, e isso rendeu um título. Mas teve muitos jogos do Campeonato Brasileiro que a gente viu tanto lacunas de elenco, como alteração, né, alternância em desempenho, que talvez fizeram com que o Corinthians não subisse mais na tabela ou disputasse alguma outra coisa na tabela. Então, para o ano que vem, deveria pensar em trazer peças que reforçassem o Corinthians, né? O Corinthians ele foi se contratando aos trancos e barrancos desde o ano passado, né? Lembra que foi no ano passado que o Corinthians, aquela janela do meio do ano passado, teve que contratar, porque estava numa situação tenebrosa, muito ruim. Ali o time começou a se encaixar um pouquinho mais, mas ainda tem algumas dificuldades, né? Contou com algumas lesões na reta final. Breno Bidon teve que fazer seu camisa 10, porque o Garro estava lesionado e ainda deu certo, porque o Breno Bidon fez uma jogadaça na final. Mas, assim, geralmente você precisa ter atletas com características semelhantes para jogarem na mesma posição. Então, o problema... Desculpa. Não, diga lá, Ron. É só porque, assim, é uma situação que complica, né, na hora de renovar. É que eu vejo assim, é o que você falou, o Corinthians se colocou numa situação que abriu as portas do clube para o jogador, né? Claro, é um jogador gigante, é um jogador que decisivo, tanto que decidiu a Copa do Brasil para o Corinthians. Não decidiu sozinho, mas decidiu, foi o gol do título, né? Só que ele se colocar no meio mais assim, querer entrar numa coisa mais política, para mim ele já entra numa zona mais perigosa. Eu já acho que não é uma zona para ele entrar, uma discussão para ele entrar. Tem muita coisa envolvida, são muitos anos dessa política do Corinthians. Ele acabou de chegar aqui no Brasil, ele está conhecendo a nossa cultura, está conhecendo a cultura do Corinthians agora. Eu sei que hoje, devido ao acesso à informação que todo mundo tem, ele sendo inteligente como ele está lendo, ele está sabendo, ele participa internamente de muita coisa que não chega para gente. Só que entrar nessa questão política, exigir politicamente um clube mais organizado, eu acho que já não é a área dele. Ele tem que focar mais ali no gramado, no tapete verde, dentro das 4 linhas, e deixar isso mais para quem tem que resolver. Claro que internamente ele pode opinar, ele pode dar a opinião dele, falar o que ele acha, o que é certo ou o que é errado, mas eu acho que ele está se colocando num ponto, dando um passo além do que ele pode, na minha opinião. Claro que se puder, estou com a Jéssica, contar com o Memphis durante 26 inteiro é o ideal, mas o Corinthians tem que ver a sua saúde financeira, que a gente sabe muito bem que não é boa, e os vencimentos do Memphis, de acordo com o que falam, é muito alto, né? Para ele é interessante financeiramente, se a gente pensar também que ele ganhou mais protagonismo na seleção holandesa nos últimos meses, né? Quando ele esteve também consequência de jogos no Corinthians, foi importante para ele. Porque o Memphis deixou a seleção com uma lesão, ele não tinha mais sequência, né? Não Depois estava da mais Euro, ele não foi convocado. porque na Euro ele se lesiona e não é mais convocado. Então a sequência dele no Corinthians sem clube fez com que ele agora seja um jogador maior artilheiro da sua seleção. Então, assim, tem uma participação dessa trajetória dele no Corinthians que talvez faça sentido até o Mundial. Mas eu acho que o Vitor falou da questão do pré-contrato, né? Coloca ele numa situação hoje que ele pode já definir o futuro nos próximos meses e definir, de repente, não continuar no Corinthians depois da Copa do Mundo, enfim. Sim. É algo que hoje o Corinthians vai ter em mente pensando em renovação ou não, como vocês falaram, tendo que colocar na discussão o contrato que ele tem hoje, que é um contrato muito interessante para o Memphis, até dentro da realidade do futebol brasileiro. Enfim, Corinthians tem que resolver isso, né, Vitor, essa questão contratual do Memphis, e para isso vai ter um novo cara gerindo o futebol, né, que é o Marcelo Paes. Foi o destaque até do Ramon aqui na abertura do Tá Na Área. Atualmente, né, mais recentemente, era CEO da SAF do Fortaleza, mas começou o trabalho do clube desde a Série C, como vice-presidente, diretor de futebol, enfim, até presidente, e agora vem para ser o diretor de futebol do Corinthians, é isso? Pois é, Camila, é isso. O novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paes, foi anunciado no sábado, né? Foi até curioso, porque o Corinthians ele tinha uma negociação encaminhada com o Bruno Spindel, hoje anunciado pelo Cruzeiro, mas as conversas não avançaram e logo depois o Corinthians já anunciou o Marcelo Paes, que era CEO ali no Fortaleza, e chega no Corinthians para assumir o cargo deixado pelo Fabinho Soldado de executivo de futebol. Então vai ficar mais focado ali nas negociações e na parte administrativa e, consequentemente, na política do clube também, até porque é inevitável não se envolver. Ele foi anunciado no sábado e já participa de reuniões virtuais com o presidente Osmar Stabile, porque assim, não tem muito tempo, ele já tem que começar a trabalhar
4 jogadores estão em fim de contrato, né? No próximo dia 31 se encerram aí os vínculos de Maicon, de Romero, de Thales Magno e de Anrileri. O mais urgente é o do Maicon, que o Fabinho Soldado já tinha alinhado com o Shakhtar Donetsk ali da Ucrânia uma liberação em definitiva ao Corinthians. Então, nas próximas horas a gente já pode ter alguma novidade em relação ao Maicon. Romero e Thales Magno não devem permanecer. E o Anrileri, a negociação travou numa pedida financeira por parte do jogador. Então, Marcelo Paz vai ser importante também nesse quesito. Outra coisa que o Corinthians entende que o Marcelo Paz vai agregar bastante é nos bastidores. O Corinthians entende que, com a presença do Marcelo Paz no dia a dia do futebol, o Corinthians pode voltar a ter força nos bastidores, porque o Marcelo Paz, além de ser o presidente da LFU, ele também tem bom relacionamento com dirigentes importantes do futebol brasileiro e até mesmo da CBF, né? Então o Corinthians acredita que pode voltar a mexer os pauzinhos ali e voltar a ser forte nos bastidores, algo que vinha sendo bastante questionado internamente ali no Parque São Jorge. De qualquer forma, Marcelo Paz vai ser apresentado de fato ao elenco no próximo dia 3, data da reapresentação do time ao CT Joaquim Grava, e já no começo de janeiro deve ter apresentação oficial, e aí sim respondendo perguntas da imprensa, se apresentando para o torcedor. Mas está aí Marcelo Paz, que, como você falou, né, Camila, ajudou muito o Fortaleza nessa reconstrução, né? Saiu da Série C, se manteve na elite do futebol nacional até a atual temporada, né, já que o Fortaleza acabou sendo rebaixado, mas chegou em final de Sul-Americana, oitavas de final de Libertadores, além de vários títulos regionais. Então, realmente foi uma passagem marcante e quem sabe agora ele tem a chance de, num outro clube, repetir o mesmo sucesso aí. É um nome com bastante respaldo no futebol brasileiro. Sim, ele é uma pessoa muito bem quista no futebol, muito respeitada, né? Eu acho que esse movimento do Corinthians, pensando em ser forte politicamente, é um movimento muito interessante, né? Como você citou, ele foi diretor de futebol do Fortaleza, presidente, CEO. Foi vice-presidente, né? Foi vice-presidente também. Foram quase 11 anos na frente do Fortaleza. Ele elevou o nível do Fortaleza. Tirou da Série C para a Série A. Para levar a Libertadores, para a final de Sul-Americana. Acabou não vencendo a final. Mas é uma pessoa, um gestor que tem muita qualidade e capacidade para gerir um clube do tamanho do Corinthians. É se adaptar a essa função, né? Readaptar essa função nova que ele vai estar. Muita pressão, né? Como eu falei no início, né? Potencializa a pressão aí em 1000, falando de política de clube, né? Mas é um cara muito inteligente, é um cara que tem uma cabeça muito boa, né? Gosto muito da gestão dele. E o Corinthians foi um tiro certeiro, na minha opinião, para substituir o Fabinho Soldado. Foi um golaço do Corinthians, assim, um golaço, assim, Marcelo Paz. Certamente teria outros clubes, tem mercado, é um dos nomes que mais, assim, aparece nos últimos anos com sucesso, né, e com uma gestão muito eficaz, realista, né, e comedida, não faz coisas absurdas. Pelo contrário, ele organizou o Fortaleza, né, ele organizou o Fortaleza e fez o Fortaleza ser competitivo no meio disso tudo, assim. Acho que foi um golaço. Essa busca do Corinthians por uma força política maior tem muito a ver com a força que o Palmeiras tem, né? Com a representatividade que o Palmeiras tem no cenário nacional, politicamente falando. Isso realmente destoa demais. Precisava de um nome também que levasse isso. Eu acho que também para o Corinthians ter esse respaldo político depende muito do clube se reorganizar, do clube colocar alguns pingos nos is, sair de páginas policiais, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que o Corinthians precisa fazer para mostrar esse clube respeitado no ambiente nacional nesse quesito político, né? Estou falando. Mas Marcelo Paz é um acerto muito grande, assim. Acho que ele vai chegar, mas como disse o Ramon, inclusive na abertura, né, Ramon? Acho que o contexto do Corinthians é bem diferente do Fortaleza. Muito mais peso, muito mais cobrança, muito mais coisa envolvida, bem mais pressão. Então, é um desafio grande para o Marcelo Paz também.